no difícil estudo do idioma birmanês, foi necessário fazer o seu próprio dicionário e gramática. Passaram-se 5 anos e meio antes de fazerem o primeiro culto para o povo. No mesmo ano, batizaram o primeiro convertido, apesar de cientes da ordem do rei de que ninguém podia mudar de crença sem ser condenado à morte. Ao sair da sua terra para ser missionário, Judson levava uma soma considerável de dinheiro. Essa quantia ele a ganhara de seu emprego e parte recebeu-a de ofertas de parentes e amigos. Não só colocou tudo isto aos pés daqueles que dirigiam a obra missionária, mas também a elevada quantia de 5.200 rúpias, que o governador-geral da Índia lhe pagara pelos serviços prestados por ocasião do amistício de Indabo. Recusou o emprego de intérprete do governo com salário elevado, escolhendo antes sofrer as maiores privações e o opróbrio, a fim de ganhar as almas dos pobres birmaneses para Cristo. Durante 11 meses esteve preso em Ava, naquele tempo, a capital da Birmânia. Passou alguns dias com mais 60 outros sentenciados à morte, encerrado em um edifício sem janelas, escuro, abafado e imundo em extremo. Passava o dia com os pés e mãos no tronco. Para passar a noite, o carcereiro enfiava-lhe um bambu entre os pés acorrentados, juntando-o com outros prisioneiros, e por meio de cordas, arribava-os para apenas os ombros descansarem no chão. Além desse sofrimento, tinha de ouvir constantemente gemidos misturados com o falar torpe dos mais endurecidos criminosos da Birmânia. Vendo outros prisioneiros arrastados para fora para morrer às mãos do carrasco, Judson podia dizer: cada dia morro. As 5 cadeias de ferro pesavam-lhe tanto que o missionário levou as marcas das algemas no corpo até a morte. Certamente, ele não teria resistido se a sua fiel esposa não tivesse conseguido permissão do carcereiro para, no escuro da noite, levar-lhe comida e consolá-lo com palavras de esperança. Um dia, porém, ela não apareceu. Essa ausência durou 20 longos dias. Ao reaparecer, trazia nos braços uma criancinha recém-nascida. Judson, uma vez liberto da prisão, apressou-se o mais possível a chegar a casa, mas tinha as pernas estropiadas pelo longo tempo que passara no cárcere. Fazia muitos dias que não recebia notícias de sua querida Ana. Ela ainda vivia? Por fim, encontrou-a, ainda viva, mas com febre e próximo da morte. Dessa vez, ela ainda se levantou, mas antes de completar 14 anos na Birmânia, faleceu. Comove a alma ler a dedicação de Anna Judson ao marido e a parte que desempenhou na obra de Deus e em casa, até o dia da sua morte. Alguns meses depois da morte da esposa de Judson, a sua filha também morreu. Durante os 6 longos anos que se seguiram, ele trabalhou sozinho, casando-se então com Sarah, a viúva de outro missionário. A nova esposa mostrou-se tão dedicada ao marido como a primeira. Judson perseverou durante 20 anos para completar a maior contribuição que se podia fazer à Birmânia, a tradução da Bíblia inteira na própria língua do povo. Depois de trabalhar constantemente no campo estrangeiro durante 32 anos para salvar a vida da segunda esposa, embarcou com ela e 3 dos filhos de volta à América, sua terra natal. Porém, em vez de obter melhoras da doença que sofria, como se esperava, morreu durante a viagem, sendo enterrada em Santa Helena, onde o navio aportou. Quem poderá descrever o que Judson sentiu ao desembarcar nos Estados Unidos 45 dias depois da morte da sua querida esposa? Ele, que estivera ausente durante tantos anos da sua terra, sentia-se agora perturbado acerca da hospedagem nas cidades de seu país. Surpreendeu-se, depois de desembarcar, ao verificar que todas as casas se abriam para recebê-lo. Seu nome tornara-se conhecido de todos. Grandes multidões afluíam para ouvi-lo pregar. Porém, depois de passar 32 anos ausente na Birmânia, naturalmente, sentia-se como se estivesse entre estrangeiros e não queria levantar-se diante do público para falar na língua materna. Também sofria dos pulmões e era necessário que outrem repetisse para o povo o que ele apenas podia dizer balbuciando. Conta-se que, certo dia, num trem, entrou um vendedor de jornais. Judson aceitou um e, distraído,
Começou a lê-lo. O passageiro ao lado chamou a atenção dele, dizendo que o rapaz ainda esperava o níquel pelo jornal. Olhando para o vendedor, pediu desculpas, pois pensara que oferecessem o jornal de graça, visto que ele estava acostumado a distribuir muita literatura na Birmânia sem cobrar 1 centavo durante muitos anos. Passara apenas 8 meses entre seus patrícios, quando se casou de novo e embarcou pela segunda vez para a Birmânia. Continuou a sua obra naquele país sem cansar, até alcançar a idade de 61 anos. Judson foi então chamado a estar com seu mestre enquanto viajava longe da família. Conforme o seu desejo, foi sepultado em alto mar. Adoniram Judson costumava passar muito tempo orando de madrugada e de noite. Disse que gozava da mais íntima comunhão com Deus enquanto caminhava apressadamente. Os filhos, ao ouvirem seus passos firmes e resolutos dentro do quarto, sabiam que seu pai estava levando suas orações ao trono da graça. Seu conselho era: planeja os teus negócios, se for possível, para passares 2 a 3 horas todos os dias, não só em adoração a Deus, mas orando em secreto. Sua esposa conta que durante a sua última doença, antes de falecer, ela leu para ele a notícia de certo jornal acerca da conversão de alguns judeus na Palestina, justamente onde Judson queria trabalhar antes de ir à Birmânia. Esses judeus, depois de lerem a história dos sofrimentos de Judson na prisão de Ava, foram inspirados a pedir também um missionário. E assim, iniciou-se uma grande obra entre eles. Ao ouvir isto, os olhos de Judson se encheram de lágrimas. Tendo o semblante solene e a glória dos céus estampada no rosto, tomou a mão de sua esposa, dizendo: Querida, isto me espanta. Não compreendo. Refiro-me à notícia que leste. Nunca orei sinceramente por uma coisa sem a receber. Recebia apesar de demorada, de alguma maneira, e talvez numa forma que não esperava, mas recebi. Contudo, sobre este assunto eu tinha tão pouca fé. Que Deus me perdoe, e enquanto na sua graça quiser me usar como seu instrumento, limpe toda a incredulidade de meu coração. Nesta história, nota-se outro fato glorioso. Deus não só concede frutos pelos esforços dos seus servos, mas também pelos seus sofrimentos. Por muitos anos, até pouco antes da sua morte, Judson considerava os longos meses de horrores da prisão em Ava como inteiramente perdidos à obra missionária. No começo do trabalho na Birmânia, Judson concebeu a ideia de evangelizar, por fim, todo o país. A sua maior esperança era ver durante a sua vida uma igreja de 100 birmaneses salvos, e a Bíblia impressa na língua desse país. No ano da sua morte, porém, havia 63 igrejas e mais de 7.000 batizados, sendo os trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares. As horas que passou diariamente, suplicando ao Deus que dá mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, não foram perdidas. Durante os últimos dias da sua vida, fazia menção, muitas vezes, do amor de Cristo. Com os olhos iluminados e as lágrimas correndo-lhe pelas faces, exclamava: Oh, o amor de Cristo! O maravilhoso amor de Cristo! A bendita obra do amor de Cristo! Certa ocasião ele disse: Tive tais visões do amor condescendente de Cristo e da glória do céu, que, creio, quase nunca são concedidas aos homens. Oh, o amor de Cristo! É o mistério da inspiração da vida e a fonte da felicidade nos céus. Oh, o amor de Jesus! Não podemos compreender agora, mas quão grande será em toda a eternidade. Acrescentamos a seguir o último parágrafo da biografia de Adoniram Judson, escrita por um dos seus filhos. Quem pode lê-lo sem sentir o Espírito Santo o animar a tomar parte ativa e definitiva em levar o Evangelho a um dos muitos lugares carentes da Palavra de Deus? Até aquele dia, quando todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus e os corações crentes serão movidos aos maiores esforços pela lembrança de Anna Judson, enterrada debaixo do Opiá, na Birmânia, de Sarah Judson, cujo corpo descansa na ilha pedregosa de Santa Helena, e de Adoniram Judson, sepultado nas águas do Oceano Índico. A antiga Birmânia, país do sudoeste asiático, passou a ser chamada Myanmar a partir de 1989.
Opiá é o nome de uma árvore da Birmânia.